dia. Meu nome é Otávia Senhorinha de Andrade Miller. Eu sou graduada, licenciada em Estudos Sociais e há alguns anos eu venho desenvolvendo alguns projetos. Atualmente eu sou funcionária da Biblioteca Municipal Luiz Camilo de Oliveira Neto, que pertence à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Eu sou de Itabira, Minas Gerais, né? Uma cidade do interior de Minas, que é a terra natal do Carlos Drummond de Andrade. E a nossa biblioteca pertence à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, que pertence à Prefeitura Municipal de Itabira. O que eu comecei a perceber quando eu vim trabalhar aqui em 2021? A biblioteca é um lugar que reúne pessoas, mas não são só pessoas que vêm para o estudo, pessoas que vêm para levar os livros emprestados. Eu comecei a observar que havia uma grande necessidade das pessoas de serem escutadas. E algumas pessoas, principalmente assim, as pessoas com uma certa idade, as pessoas que já são aposentadas, elas começaram, após a pandemia, a sentir uma necessidade muito grande de falar, uma necessidade de contato físico, um contato que ultrapassa as redes sociais, porque acho que, na atualidade, a gente está muito dependente desse mecanismo aqui, que nos ajuda, mas, ao mesmo tempo, nos limita profundamente na convivência social. E essas pessoas começaram a vir à biblioteca para ter um momento de bate-papo. Esse momento de bate-papo era um acolhimento feito por mim e pelas minhas colegas de trabalho, que nós gostamos muito de conversar. Então, a necessidade dessas pessoas veio de encontro a uma necessidade nossa também, de conversar, de ouvir, de atender bem. E a gente começou a perceber que essa necessidade ia além das pessoas que já eram aposentadas. Às vezes, o adolescente que vem à biblioteca, ele vem com algum problema. Aí, se você pergunta, porque você passa a conhecer ao longo do ano os frequentadores. A gente tem aqueles frequentadores assíduos que vêm toda semana, e nós temos também frequentadores que são mais oscilantes, que vêm esporadicamente. E a gente começa a conhecer todas essas pessoas e criar um laço. E, às vezes, a pessoa chegava com uma cara assim, uma cara chateadinha, o adolescente com a cara chateadinha. Aí você pergunta, o que aconteceu? Como é que você está? Aí o rapaz falava assim, não, hoje eu não tirei uma nota muito boa na prova, eu tenho um trabalho para apresentar. E começava a falar das necessidades dele. Escutar é muito bom, é fantástico ouvir as pessoas. E ouvir as pessoas como que eu posso dizer? Ouvir as pessoas nos transporta para outros universos. Além de ouvir histórias fabulosas, porque cada um tem sua história de vida, e cada história de vida acaba virando uma literatura. Basta que alguém escute e transforme aquilo em palavras, em livro. Então, todas as histórias são profundamente interessantes. Todos os casos, as peculiaridades são extremamente interessantes e acabam transformando pessoas em personagens. Mas, além de personagens, acima de tudo, são seres humanos. São seres humanos que precisam e necessitam ser ouvidos. E aí, quando eles encontram esse acolhimento de poder chegar e contar um problema, contar outro, ver que eles são ouvidos, que eles são acolhidos e que eles não são julgados, acho que o principal aqui é o não julgar. Então, nós não somos donos de verdade alguma. Nós somos pessoas, seres humanos em construção da nossa trajetória. E essas pessoas, elas se sentem acolhidas e passam a frequentar com mais assiduidade a biblioteca. Aí a biblioteca passa a ter outra representatividade na vida dessa pessoa.
essa representatividade, aí desde a senhora que chegou aqui e nos contou a história de que perdeu o marido durante a pandemia, e até o adolescente que não teve uma boa nota na prova, porque não tinha lido o livro. Quando pedem conselhos, nós damos dentro dos nossos limites, né? Mas sempre evitamos de aconselhar. É o nosso papel, é escutar. Pensando nisso, nessa necessidade de escuta, nós desenvolvemos 2 projetos. Um projeto acontece toda terceira segunda-feira do mês, que chama A Hora da Poesia. Aí o objetivo da Hora da Poesia era reunir pessoas, e sempre discutir 3 poemas por vez. Essa discussão é livre, ela não é uma discussão catedrática, e a gente sempre pega um poeta nacionalmente conhecido, publicado, renomado, um poeta de publicação alternativa, e convida um poeta itabirano, porque Itabira é um celeiro de talentos. Então, nós temos muitos escritores, e que muitas vezes as pessoas não conhecem. Então, esse encontro começou a reunir esses poetas também. E o que acontecia nesse encontro? A gente pegava uma poesia e ia discutir com termos diversos. E cada um ia falando um pouco de si. A gente lê o poema e as pessoas começam a falar. Ontem mesmo foi dia da Hora da Poesia. E as opiniões são as mais diversas, e as pessoas começam a falar das experiências pessoais delas, elas contam casos que aconteceram na vida delas, elas criaram um vínculo. Então, tem algumas pessoas que vêm desde da primeira hora da poesia e são frequentadores assíduos, tem aqueles que são sazonais, que vêm esporadicamente, e tem aqueles que, quando não vêm, se justificam, falam assim, eu não pude, eu tinha um compromisso, que pena. E tem aqueles frequentadores que me pedem para lembrá-los no dia exato para que eles não esqueçam, porque eles apreciam frequentar o local. E eles apreciam porque amam poesia e amam conversar. E o conversar sem estar preso aos meios digital, muitas vezes é muito, muito importante. Então, nisso, a gente tem feito um resgate da fala. A ideia é trazer aquela noção de interior antigo, onde as pessoas sentavam nas calçadas durante a noite, para conversarem sobre o seu dia a dia, para falarem dos problemas. E é isso que a gente vem trazendo, e é isso que vem acontecendo mensalmente. As pessoas falam, elas contam casos dos mais diversos. Teve um dia que uma senhora participante, ela começou a chorar porque ela falou que o poema fez lembrar da mãe dela. Então, assim, as pessoas se permitem se emocionar, as pessoas se permitem se indignar, porque aí tem os pontos de vista mais acirrados, não concordar e discordar com o outro, sempre em harmonia. Mas é permitido tudo. Nós não colocamos freio, limitações. Então, as pessoas falam e vão resgatando necessidades interiores da fala. E, às vezes, tem alguma interferência, porque um fala uma coisa, o outro não concorda, mas nunca aconteceu discussões muito severas. São sempre discordar, ou então a pessoa fala assim, eu nunca tinha pensado dessa forma. E cada um interpreta uma poesia de uma forma diferente. E isso é muito bom, isso é muito mágico. A literatura nos possibilita isso. 3 pessoas podem ler o mesmo poema e interpretá-lo de forma completamente diferente. Por quê? É o que toca a pessoa, é o que sensibiliza a pessoa. Um dia eu escutei de um poeta local, eu perguntei para ele assim, você fica muito chateado quando alguém interpreta a sua poesia
diferente do que você imaginou quando escreveu? Ele falou assim, depois que eu escrevi a poesia, ela é do mundo, ela não é minha mais. O meu sentimento já não está preso àquela poesia. Então, o meu ponto de vista não representa mais nada diante da poesia. E é isso. A poesia tem esse fator mágico e, ao mesmo tempo, eu pensei inicialmente em fazer leituras, só que a leitura de livros, de romances, de literatura, livros como um todo. Só que dependeria das pessoas sempre estarem presentes, porque senão perderiam uma parte do livro. Então, achamos que a poesia seria mais adequado, porque a poesia é livre, e se você faltou a uma hora da poesia, a outra não tem correlação com aquela. São poemas diversos, e a cada vez a gente pega poetas diferentes, não repetimos os poetas, o que também dá margem para novas interpretações. E isso tem acontecido, e eu tenho percebido assim, transformação nas pessoas. Eu tenho o caso de uma usuária da biblioteca, que ela vinha aqui, pegava um gênero literário, agora ela está se interessando muito por poesia, ela está se interessando por pesquisa, e, na verdade, era alguém muito solitário e que precisava de acolhimento. E a biblioteca teve essa função na vida dela. Então, ela vem semanalmente trocar os livros, me chama, pede ajuda, quer conhecer os poetas, quer ler sobre a vida dos poetas, os poetas que a gente trabalhou na hora da poesia. Então, é uma pequena transformaçãozinha, uma sementezinha plantada, que eu acho que vai florescer muito na vida das pessoas. E um outro projeto que é desenvolvido é no Centro de Convivência. O Centro de Convivência também pertence à Prefeitura Municipal e é um lugar de acolhimento das pessoas que são atendidas Elas recebem alta dos tratamentos psiquiátricos e aí elas vão para o Centro de Convivência. E não é um lugar que tem pacientes, eles têm clientes. E, assim, existem pessoas fantásticas no Centro de Convivência. Uma vez ao mês, eu tenho ido ao Centro de Convivência, eu tenho pegado uma literatura mais simples, às vezes casos. No mês atrasado, eu contei a história do velho menino burro, pedi a eles que fizessem um desenho, e tem uma cliente lá, que ela falou comigo assim, eu desenhei esse burro por causa da história, então o burro é azul. Agora, as minhas galinhas, os meus gatinhos e os meus cachorrinhos, eles são brancos, porque eu só gosto de animalzinho branco. Todos os meus animais são brancos. Então, assim, é uma situação muito enriquecedora. Eles costumam frequentar a hora da poesia também, e a participação deles foi transformadora na hora da poesia. Então, eles vieram somar a hora da poesia. Eles chegaram um pouco depois, foi com um convite com um cliente lá do Centro de Convivência, que é um poeta fantástico, e aí ele trouxe todos os amigos, e eles passaram a ser frequentadores assíduos. E a participação deles é muito boa. E a gente tenta transformar a biblioteca. Além desses projetos, nós temos projetos para criança, projetos para escola, e a gente tenta transformar a biblioteca num lugar de encontro de amigos. A gente tem, toda sexta-feira, adolescentes que vêm se reunir na biblioteca, um grupo de adolescentes, e sistematicamente, todas as sextas-feiras, eles vêm, assim que saem da escola, no turno da manhã, eles se reúnem até as 2h30 da tarde. Às vezes a gente tem que falar, opa, fala um pouquinho mais baixo, porque está perturbando quem está aqui,
mas se tornou um lugar, não é só um lugar de empréstimo de livros, não é só um lugar de estudo, é um lugar onde as pessoas se encontram, é um lugar onde as pessoas são acolhidas, é um lugar onde as pessoas gostam de vir. Então, desmistificamos um pouco essa ideia da biblioteca como o livro e pessoas. Agora, as pessoas têm um papel muito importante nesta biblioteca, e não é o papel de usuário, é o papel de agentes de transformação. Então, a gente é muito mágico, porque a gente acaba conhecendo tantas pessoas e conhecendo o gosto das pessoas, porque a gente discute livro. Ah, você já leu aquele livro? Ah, e o que você achou? Discutimos livros, mas também discutimos problemas, ouvimos os problemas, e o mágico da vida é ouvir as pessoas. Eu acho que eu sou uma pessoa meio tendenciosa para falar no escutar. Eu venho de uma geração onde as crianças escutavam muito e falavam pouco. Não era dada à criança muito direito de fala. Então, isso me tornou uma boa ouvinte, uma ouvinte muito treinada. Mas, ao mesmo tempo, depois que eu amadureci, eu me tornei uma falante compulsiva. E isso faz com que a gente enrede longos assuntos e transforme a vida. E eu acho que a literatura, eu tenho certeza, a literatura é um agente transformador no escutar. Não é só a literatura, o papel da literatura não é só você ter uma boa produção de texto, você dominar a língua portuguesa. A literatura te possibilita sonhar, a literatura te possibilita viajar para outros mundos, e a literatura é um bom mecanismo para escutar as pessoas, porque foi através da literatura que eu passei a escutar mais as pessoas. E isso foi uma transformação na minha vida. Eu venho de uma família onde a literatura sempre foi muito importante, onde nos foi oferecido desde muito cedo livros, acesso às informações. Eu gosto muito de contar um caso que eu tinha 9 anos e durante a anistia, quando o governo assinou a anistia para os exilados durante o governo militar. E eu perguntei para minha mãe, a anistia é boa? Minha mãe me deu 3 jornais para ler. O Estado de Minas, o JB, o Jornal do Brasil, e eu tinha visto a notícia na televisão. Ah, os exilados serão anistiados. Aí eu cheguei perto dela e falei assim, nossa, isso é bom. Aí eu cheguei da escola e fui questioná-la sobre isso. Ela me deu os 3 jornais para ler, e o Folha de São Paulo. Me deu 3 jornais para ler e falou comigo assim, lê. Eu falei, eu vou ler caderno político com 9 anos de idade? Ela falou, depois que você ler, nós conversamos. Eu li a matéria sobre anistia. Aí ela falou assim, e agora, o que você acha? Agora você já tem 4 opiniões diferentes. Eu falei, eu acho que não deveria existir a ditadura. Ela falou, pois é, para a gente ter opinião sobre algo, a gente não pode pegar a primeira informação que houve, pode ser tendenciosa. Nós temos que absorver várias outras informações para chegar e ter um senso crítico, para chegar à nossa opinião verdadeira. Então, eu sempre fui muito estimulada a ler, a ter senso crítico, e isso me fez
muito bem. Então, eu sempre recomendo às pessoas, leitura nunca é demais, e leitura tem outros objetivos, além do bom português e do senso crítico. A leitura também é um mecanismo de escuta muito bom. Tem um outro projeto que é desenvolvido aqui na biblioteca, que chama Projeto Saberes. O Projeto Saberes iniciou em 2022 e era para homenagear os 120 anos de Drummond. Mensalmente, a gente pegava algum livro, um livro do Drummond e ia discutindo, sempre com duas pessoas. Então, o que era a ideia? Discutir a obra de Drummond com pontos de vista diferentes. Aí a proposta era nós pegarmos pessoas, a plateia tinha direito à fala, mas pegarmos pessoas que não estavam muito em foco na discussão drummondiana, justamente para mostrar uma proposta diferente, de ponto de vista diferente sobre a obra drummondiana. Como eu já disse, Itabira é a terra natal de Drummond, né? E esse Projeto Saberes, ele deu tão certo, porque às vezes a gente não tinha um grande público, mas a gente tinha opiniões, no fim, discussões que eram muito positivas, muito produtivas. Então, não era um evento de levar assim multidões, até porque multidões não vão discutir poesias, né? Não vão discutir literatura. Mas aquele grupo que ia participava com afinco e sempre com ideias muito produtivas. Então, o nosso superintendente desejou aumentar, estender esse projeto para 2023. Só que em 2023 a proposta foi diferente. Ir às escolas municipais, pegar o 9º ano de cada escola municipal e discutir alguns poemas do Boitempo, porque a gente fez uma relação. Drummond, ele profetizou, ele falou o tempo todo, ele profetizou coisas que... É até redundante falar isso, né? Mas ele é como se ele tivesse um dom realmente de prever situações, né? A gente lê os poemas de Drummond, eles são sempre atuais, é como se ele estivesse falando de um momento do agora. E, ao mesmo tempo, ele fez um resgate de Itabira, da história de Itabira. Então, os Saberes, esse ano, teve o objetivo de casar a história de Itabira com a obra de Drummond. E eu fui a todas as escolas, eu fico meio assim, mas Drummond é uma pessoa muito, muito querida para mim, porque Drummond é meu tio-avô. Meu avô era o Flaviano, o irmão mais velho de Drummond. E a gente teve oportunidade de vivenciar uma série de experiências. Então, para mim, Drummond é o tio Carlos, é o cara, o sujeito querido, o tio querido, que é o único tio-avô que me dava direito de falar. Eu falei que criança não falava muito, mas ele, quando a gente lê O Poder Ultrajovem, ele praticava o que ele escreveu. Ele dava à criança o direito da fala, e ele me deu esse direito da fala. E além de vir de uma família onde o senso crítico era muito acirrado, Drummond estimulou muito isso em mim. Então, eu tenho uma gratidão eterna. Então, sempre falar e divulgar a obra de Drummond é muito bom. Então, eu fui para todas as escolas discutir 3 poemas de Drummond. E o que acontecia? Aí tinha o lugar da fala, porque era eu com a minha apresentação de PowerPoint, eu, funcionária da biblioteca, com a minha apresentação de PowerPoint e com os poemas de Drummond. Os alunos se reuniam, os alunos do 9º ano, 13, 14 anos, normalmente, e eles tinham que ler o poema em voz alta, sempre pediam um voluntário, aí já despertava. E assim, eu recebi respostas das mais diversas e respostas extremamente positivas, porque aí era o ouvir o que o aluno achava do poema e ouvir o que o aluno achava de Drummond. A apresentação já começava com uma discussão. Quem é Carlos Drummond de Andrade? Quem é para você Carlos Drummond de Andrade? Para mim, ele é o tio Carlos. Para você, pode ser alguém que você não goste. Todo mundo tinha esse direito de fala. E eu recebi tanta resposta bacana,
tanta resposta produtiva e tanta resposta. Eu me recordo muito de uma escola, e assim, como eu percebi que as escolas nos bairros mais vulneráveis foram as que eu tive as melhores respostas, a maior participação e o maior entusiasmo. Então, isso me encantou muito. Teve uma escola que uma menina virou para mim e falou assim: eu não gosto de Drummond, não. Eu falei: por quê? Eu não gosto. Eu acho poesia uma coisa muito chata. Eu falei: você gosta de música? Ela virou e falou assim: gosto. Eu falei: só tem música se tem poesia. Aí ela olhou para mim com uma carinha assim, aí ela virou para mim e falou assim: mas eu não gosto de Drummond. Eu acho muito chato esse negócio de estátua de Drummond espalhado pela cidade. Todo mundo aqui só fala nesse homem. Eu acho muito chato. Eu falei: gente, olha o que é isso. Na frente de 36 alunos, essa menina teve coragem, essa menina de 13 anos teve coragem de discordar do restante todo. Essa é uma pessoa que vai questionar o mundo e que vai ter poder de mudar muita coisa que está incoerente no mundo. Pessoas que questionam são pessoas transformadoras. Então, o quanto... E aí eu falei isso, os colegas riram, porque é uma fase de muita brincadeira, de muito... O tempo todo tem riso, tem gargalhada, e eu também levo uma proposta menos construída, assim, de poder falar o que quiser, de rir, de achar graça. Então, eu escutei coisas fantásticas, desde pessoas que a gente foi trabalhar um poema que era Noticiário Vivo. Noticiário Vivo, a senhora sai da rua do Campestre, vai descendo na Rua Santana, e ela vai parando de casa em casa. Ela era servente escolar, resumo do poema é isso. Servente escolar, e ela ia parando de casa em casa, tomando seu café e dando as notícias. Quando a gente faz um contraponto, o que vocês pensam desse poema? Ah, essa senhora é fofoqueira. Aí quando você começa a conversar sobre a fofoca, o que é a fofoca? Ah, a fofoca é muito bom, a fofoca... Aí você analisa o outro lado da fofoca. Se fofoca é muito bom, quando você é alvo da fofoca, você gosta? Não, ninguém gosta de ser alvo de fofoca, então fofoca não é bom. E aí a gente vai construindo em cima da obra de Drummond. Vai construindo comportamento, vai construindo resgate histórico, mostrando as fotos antigas do bairro que essa senhora morava, a escola que ela trabalhava, que foi a mesma escola que Drummond estudou, que ficava em frente à casa do Drummond, como era essa escola antes. E a gente faz todo esse resgate do Itabira com 4.000 habitantes, e a gente vai trabalhando história, vai trabalhando geografia, vai trabalhando literatura e trabalhando a escuta, que é o principal. Todo mundo precisa ser escutado, todo mundo precisa ser ouvido, e todo mundo quer sua vez de ser ouvido. Então, aqui eu me encerro. Foi um prazer enorme. Me encerro, não, eu encerro, né? Foi um prazer enorme estar aqui, assim, agradeço muitíssimo o convite.